E o Paquetá não treinou mais uma vez lá no West Ham e o clube dele tomou uma atitude radical sobre as negociações com o Flamengo e a gente vai trazer aqui no vídeo de hoje. Além disso, tem o Felipe Luiz na coletiva dando uma informação sobre Michael que ninguém esperava. Tem a negociação do Michael travada completamente, com o Santos mudando aí o discurso, e a gente vai trazer aqui todos os detalhes sobre essa negociação e, por enquanto, o Michael ficando no Flamengo. Flamengo ainda tentando atacante, a gente vai trazer quem o Flamengo ainda tenta e o status das negociações. Tem também a volta do Flamengo principal contra o Vasco, num jogo que teve o placar muito injusto, mas não por conta da expulsão, que foi claríssima, e sim porque 1-0 ficou muito barato pro Vasquinho. Vamos trazer tudo isso no vídeo de hoje, mas antes, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que está no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar para o lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão, começando com a agendinha. Flamengo simplesmente amassou o Vasco no retorno do time principal, ainda não com aquela força total, mas com a força total, entre aspas, possível, né? Porque não jogou quem ainda não tinha condição física: Arrascaeta, De La Cruz, Jorginho e também os lesionados. O Saul também estava fora, Danilo. Todos os que ainda não estão em condições físicas não jogaram, mas entre os jogadores em condições de estar em campo, todos estiveram lá. Claro que não todos como titulares desde o início, mas o Flamengo colocou a força do seu elenco em campo, não mais o sub-20, e se impôs 100% contra o Vasco. Eu tenho alguns destaques aí individuais dessa partida, mas primeiro eu quero deixar claro aqui que o placar, na minha opinião, foi completamente injusto. Jogo de 1-0 que deveria ser no mínimo 4, 5, até 6-0, se não fosse o Léo Jardim virando o Neuer no jogo, né? Resolveu agarrar muito. Parecia até o Cleiton, goleiro do Bragantino, do Red Bull Bragantino, que vira o Neuer contra o Flamengo. Nos outros jogos não é isso tudo. Mas o jogo foi muito bom. Se a gente levar em conta principalmente que é um primeiro jogo oficial da temporada, o Flamengo demonstrou estar muito bem fisicamente, principalmente em relação à pressão. É claro, tem muito a ver com o elenco do Flamengo, que tem essa capacidade de, no segundo tempo, mesmo com modificações em larga escala, trocando quase metade do time, ainda assim manter a qualidade, manter a intensidade. Então o Flamengo foi muito bem, não deixou espaço nenhum para o Vasco jogar. É claro que isso se tornou uma tarefa um pouco mais fácil depois da expulsão, mas aí é mérito do Flamengo e demérito do Vasco, que a expulsão foi claríssima. O Cauã Barros deu um pisão na panturrilha ali do Carrascal. Não tem nem o que discutir sobre expulsão. Se tem algum vascaíno querendo começar algum tipo de discussão, tá forçando a barra demais e tá querendo fechar os olhos para os problemas do seu próprio time. Então, não tem nem discussão essa expulsão aí do Cauã Barros, né? Na minha opinião, destaques individuais desse jogo: Carrascal, Léo Pereira, Bruno Henrique, Vitão, Daniel Salles. Garoto entrou muito bem na esquerda, acertou praticamente todos os cruzamentos que tentou, foi muito bem. Cebolinha e Pulgar. Teve muita gente bem nesse jogo, não teve aquele cara
principalmente se você levar em conta que é o primeiro jogo oficial, não teve aquele cara muito mal, errando tudo. O Royal é um cara que eu quase coloquei aqui nessa lista, mas vamos devagar com ele, sem empolgação. Mas o Royal fez uma partida correta também. Óbvio que vão ter alguns erros de passe durante a partida, vão ter alguns momentos ali em que a gente fica com raiva, entende que poderia ter uma jogada diferente, mas dentro ali das circunstâncias eu achei que o Flamengo fez uma ótima partida, enfrentou um Vasco que já vinha jogando, já tinha feito pelo menos um jogo ali com esse time principal e não viu a cor da bola contra o Flamengo, mesmo quando estava ainda com 11 contra 11. Então, o Flamengo jogou muita bola, muito feliz com o retorno aí do time principal do Flamengo. Espero que seja, se não mantido, pelo menos mantenha-se utilizando o time profissional contra o Fluminense, aliás. E aí depois, quartas de final, semifinal, dependendo de quem o Flamengo pegar, pode dar uma mesclada ali, colocar mais alguns garotos do Sub-20, mas eu não acho que o Flamengo deveria voltar com o Sub-20 completo para a próxima rodada, não. Até para a gente garantir já que vai estar fora dessa zona aí do quadrangular de rebaixamento. E aí, consequentemente, estando nas 4 primeiras posições, se classifica para as quartas de final do Campeonato Carioca, que, até como o Gustavo Villani falou no jogo ontem, é 8 ou 80, né? Ou se classifica para as quartas ou vai para o quadrangular do rebaixamento. E a gente continua acompanhando, espero que seja mantida aí essa programação com o time profissional. Comenta aí sua opinião sobre esse assunto, se você acha que o Sub-20 deve voltar depois dessa vitória ou se o Flamengo tem que manter aí a cavalaria, mesmo que não seja o time titular completo, mas os jogadores profissionais ali em campo. Essa, pelo menos, é a minha opinião. E o retrospecto entre Flamengo e Vasco é um esculacho absurdo. Os últimos 35 jogos entre Flamengo e Vasco, 20 vitórias do Flamengo, 2 vitórias do Vasco e 13 empates. Meu amigo, o vascaíno, por isso é que comemora empate, que já tá virando a vitória do Vasco. Esse retrospecto é uma coisa de doido. Se você pegar ali início dos anos 2000, durante os anos 90, claro, o Flamengo ganhava muito do Vasco, mas era principalmente em finais. Confrontos ali durante o ano, durante o Brasileiro, durante o Carioca, era mais parelho, era mais com cara de rival. Hoje em dia, esse retrospecto aí tá deixando mais do que claro aí que é muito mais um clássico do que um jogo contra um rival, porque o Vasco não está conseguindo mais rivalizar com o Flamengo. E fica claro, tanto nos placares, no placar de ontem não ficou tão claro assim, mas no jogo em si ficou mais do que claro que o Flamengo hoje não tem rival, não vê o Vasco como um rival, né? Enfim, vamos seguir aqui, vamos falar da quantidade de público nesse primeiro jogo, Campeonato Carioca, com transmissão de TV aberta, às 9h30 da noite de uma quarta-feira, e 50.504 pessoas presentes no Maracanã, e só não lotou muito por conta do lado do Vasco, porque foi dividido entre as duas equipes. Os clássicos são de torcida dividida no Maracanã, então muito por isso, é claro, a torcida do Flamengo também não esgotou os seus ingressos, mas já foi um público bem legal aí para um primeiro jogo de temporada. E agora as entrevistas. Em resposta ao coluna do Fla, Felipe Luiz comenta sobre o tempo de treinamento do elenco antes do jogo e revela que quer ver um time ainda melhor. Por mais que tenha sido um jogo com um número grande de finalizações, ainda existem coisas para melhorar. Emerson Royal também falou sobre a temporada 2026 e aí falou o seguinte: quando eu faço pré-temporada eu posso entregar muito mais, me dediquei nas férias, minha mulher queria me matar, pois queria viajar e eu disse que pegaria 15 dias das férias para trabalhar. Após a estreia com a camisa do Flamengo, Vitão também falou e comenta sobre a disputa interna no vestiário na vaga pelo time titular. É muito saudável, todos de nível de seleção brasileira, então eu sei do meu lugar, procuro ao máximo aprender mais com eles, estou aqui
para ajudar no que for preciso. Vitão fala sobre o retorno do elenco principal antecipado na temporada. O planejamento não era estrear hoje, mas não tem desculpa. A partir do momento que a gente entra vestindo essa camisa, não tem cansaço. Fala do Vitão, que eu achei que foi bem no jogo. Óbvio que não foi aquela partida vistosa, aquela coisa assim, até porque o Flamengo não foi tão exigido defensivamente. No primeiro tempo teve um carrinho ali que ele errou, mas bom é que ele meio que tirou o pé naquele lance ali que o colombiano, que eu esqueci o nome do Vasco, chutou na trave. Então, o Vitão, dentro das possibilidades ali, fez uma boa estreia, na minha opinião, e aos poucos ele vai pegando o ritmo de jogo, vai se entrosando com o restante do time. Parece que ele já conhecia o Emerson Royal, já tem ali um certo entrosamento, então a gente espera ver evolução no futebol do Vitão com o passar do tempo, né? E teve uma fala do Felipe Luiz nessa coletiva que me deixou muito intrigado e pegou muita gente de surpresa, não entendi nada, quando ele estava falando sobre a possibilidade de utilizar o Léo Ortiz como volante, e aí ele explicou que não, que ele considera o Léo Ortiz ali como zagueiro, disputando posição aí com o Léo Pereira e com o Vitão e com o Danilo quando tiver de volta, e aí ele falou sobre a posição de volante, que ele começou com o Everton Araújo e teve uma chance dele começar com o Michael de volante, porque o Michael treinou muito bem nessa posição e eu não entendi nada. Você já imaginou alguma vez o Michael jogando de volante? Eu imagino que deve ser chato ter o Michael te marcando, porque ele já é chato. Controlando a bola, ele fica ali numa agitação. Eu não sei se eu consigo imaginar o Michael jogando de volante, mas seria interessante ver, pelo menos em um jogo que esteja mais tranquilo, ver como é que o Michael iria se sair de volante, já que o Felipe Luiz está dizendo que ele foi muito bem, né? Enfim, vamos ver se durante esse Carioca aí, em algum momento, o Michael vai ser utilizado nessa função. E aí tem até novidades sobre o Michael que a gente vai trazer já, porque a ida dele para o Santos deu uma travada forte. O Santos tá mudando o discurso, falou uma coisa, agora tá dizendo outra. Então a gente vai trazer já. Vou só lembrar vocês agora do YouTube Shopping. Tem muito produto maneiro do Flamengo passando aí na sua tela. Tem copo, tem camisa nova de 2026, a nova rubro-negra do Mengão, que tá linda demais. Tem um monte de produto maneiro que eu selecionei e deixei aqui para vocês passando na tela. Você clicando e adquirindo, você me dá uma moral muito grande a continuar trazendo todos os detalhes, todas as notícias do Mengão aqui para vocês. E é claro, se você clicar e entrar em uma das plataformas aí do YouTube Shopping, seja Shopee, seja Mercado Livre ou Magalu, você pode comprar o que você quiser nesses sites, desde que tenha entrado pelo meu link. Você me ajuda muito a continuar trazendo aqui todo o conteúdo do Mengão para vocês. Beleza? Vamos seguindo agora com o mercado da bola, porque negociação de Michael, como a gente trouxe, tá travada completamente. O jogador, por enquanto, fica no Flamengo. O Flamengo acertou valores com o Santos, determinou ali 4 milhões de dólares, o Santos aceitou pagar. E aí, até então, a informação é de que o Santos tinha chegado num acordo com o Michael, que deixou, abriu mão ali de uma parte do salário atual dele para esse acerto com o Santos. E aí a gente estava nessa expectativa aí do ajuste dos detalhes finais para o anúncio da saída de Michael. Porém, a informação é de que o Santos está mudando um pouquinho o discurso. Primeiro tentou parcelar em muitas vezes, o Flamengo recuou, pediu para que esse parcelamento fosse em uma quantidade menor de parcelas, 2 a 3 parcelas no máximo, e ainda por cima pediu as garantias bancárias do Santos. O Santos, além de não ter apresentado as garantias, insistiu nas parcelas altas, acabou que o negócio não evoluiu e o Santos, no fim das contas, ainda mudou o discurso, tentando um empréstimo do Michael de graça, com o Flamengo pagando uma parte até maior do que a do Santos no salário. Então o Flamengo brecou 100% as negociações com o Santos, a não ser que o Santos retorne com a proposta de 4 milhões de dólares no parcelamento dentro do que o Flamengo espera no máximo, se não for à vista, e
em caso de parcelamento com as garantias, o Flamengo não negocia mais Michael com o Santos e a gente fica no aguardo aqui para saber mais detalhes, mas que falta de noção, né? O Santos tá sem dinheiro e se tá sem dinheiro, meu amigo, tá duro, dorme. Não vem atrás para oferecer uma grana que você não tem. Resumindo, por enquanto, o Michael fica no Flamengo, de atacante ou de volante, ele fica no Flamengo. E qualquer novidade que a gente tenha sobre esse assunto, eu trago aqui para vocês. Só falando de atacante ou de volante, para quem não pegou outra parte do vídeo, que a gente deve fazer um cortezinho disso aqui, é porque o Felipe Luiz falou que o Michael treinou muito bem de volante e por pouco não é escalado nesse jogo contra o Vasco nessa posição. Eu não entendi nada, não consigo ver o Michael jogando de volante, mas vai que, né? Enfim, vamos mudar de assunto aqui. Vamos falar agora de Lucas Paquetá. Durante a transmissão da Globo, o repórter falou sobre as negociações. O José Boto primeiro deu uma entrevista falando que o Flamengo quer muito, o Paquetá quer muito, mas existe uma parte que ainda não está 100% convencida. E aí o que a gente trouxe depois, uma apuração até muito bem feita pelo Pablo Rafael Rua, trazendo mais detalhes desse momento da negociação. E aí, primeiro a parte aqui do jornal O Globo falando que o técnico Nuno Espírito Santo não conta mais com o meia e dessa forma o clube inglês deve negociar o jogador nessa temporada. Paquetá não treinou ontem, mais uma vez, ele até compareceu ao treino, mas não treinou. E aí existe a informação de que com se desenrolar aí das negociações, o West Ham ele só está esperando chegar a proposta no valor que ele quer. E qual é o entrave atual? O que está fazendo o negócio não andar? E aí vem o detalhamento agora do Pablo Rafael Rua. Principal entrave financeiro entre Flamengo e o West Ham, o clube inglês exige 40 milhões de euros fixos, sem metas e de preferência à vista. O Flamengo concordou com o valor total, mas ele se propõe a pagar esses 40 milhões parcelados e embutindo nesses 40 milhões valores de metas. Ou seja, naquela proposta que a gente já trouxe de 35, 5 de metas e os 35 ainda parcelados. E nesse momento o West Ham ainda não aceitou e o Boto está tentando vencer pelo cansaço, ajustando um pouquinho a proposta. A proposta oficial já está na mesa do West Ham e a gente continua apurando aqui para saber no que vai dar. As negociações seguem em andamento, o montante pedido pelo West Ham já foi aceito pelo Flamengo, a questão agora é acertar aí a forma de pagamento, como trouxe exatamente o Boto na entrevista. Ele falou exatamente isso, já chegamos a um acordo, mas estamos discutindo a forma de pagamento e trouxe essa informação de que tem gente lá, uma terceira parte, que não está convencida. E aí o Pablo Rafael Rua também traz que terceira parte é essa. O técnico já liberou, que é o Nuno Espírito Santo, parte da diretoria do West Ham também já entende que não tem mais jeito, tem que liberar o Paquetá, mas uma parcela ali, uma parte dos acionistas do West Ham ainda estão fazendo pressão contra o negócio e fazendo um esforço ali para que esse negócio não aconteça, mas já houve um avanço significativo, como o José Boto trouxe também, e a expectativa é que, com o passar dos dias e das horas até, a gente tenha novidades sobre esse assunto, e qualquer novidade que eu tenha e que saia por aí, eu trago aqui para vocês, beleza? Então, bom que a gente está tendo mais detalhes, tem uma apuração muito boa sendo feita aí pelo Pablo Rafael, por outros jornalistas também, inclusive do Globoesporte.com. Eu venho tentando confirmar com a galera nos bastidores aqui que eu conheço para confirmar se de fato faz sentido isso que vem sendo dito. E apesar da gente não ter aquela informação clara, é basicamente isso que está acontecendo. Muita gente vem nos comentários dizendo, mas a informação está repetida. É porque o status ele muda de forma muito pequena. A gente, até anteontem, não tinha uma proposta oficial na mesa. Agora já tem. O West Ham devolvendo com o valor exato que ele gostaria. Não tinha ainda. O West Ham começou a pedir muito mais grana e agora já caiu para 40 de euros fixos. O Flamengo tem essa grana? Tem.
mas pro Flamengo não é interessante despejar essa grana toda à vista. O Flamengo pagando parcelado esses 40 milhões, a parcela que ainda não foi paga fica rendendo. Isso pro Flamengo é interessantíssimo. Quando o Flamengo pagou 10 e faltam 30 para pagar em mais 3 parcelas, os outros 30 estão rendendo. E quanto não rende 30 milhões de euros numa conta aí, num investimento? Enquanto isso, o Flamengo vai fazendo dinheiro com esse dinheiro que está em caixa. Então, é por isso que o Flamengo tenta parcelar. Não é só simplesmente porque ele não quer dar o dinheiro. Então, a gente continua acompanhando. Qualquer novidade que eu tenha sobre esse assunto, eu trago aqui para vocês. E além disso, como a gente já trouxe aqui, o Paquetá tem o apoio incondicional do técnico. Nuno Espírito Santo, técnico do West Ham, já compreende e aceita o desejo de Lucas Paquetá de voltar ao Flamengo. O treinador não queria perder o camisa 10, mas entendeu os argumentos do jogador e deixou a situação nas mãos da diretoria do West Ham. E a gente segue acompanhando aqui e traz para vocês a qualquer novidade, beleza? Vamos passar agora para o centroavante. O José Boto ontem deu aquela entrevista falando: nós não queremos um centroavante, nós queremos o centroavante, o atacante. Então, como eu venho trazendo aqui, qual é a situação atual de atacante? O Flamengo mantém 2 alvos que a gente tem acesso aos nomes atualmente. Um deles é o Marcos Leonardo, o outro é o Cauã Elias. No caso do Marcos Leonardo, o negócio precisa ainda de 2 ajustes, de 2 acordos. Um com o jogador, porque ele está pedindo um salário muito alto e o Flamengo tenta diminuir, passando dos 3 milhões de reais. O Flamengo considera isso inaceitável e também depende de um acordo aí com o time dele, com o Al Hilal, que no momento está pedindo ali alto, pedindo na casa dos 25 a 30 milhões de euros. O Flamengo tenta diminuir essa pedida, mas o principal fator aí é mais até essa questão do salário com o Marcos Leonardo no momento, que está fazendo o Flamengo nem conversar mais com o time dele. Tá primeiro tentando fazer a cabeça ali do Marcos Leonardo. Do outro lado, o Cauã Elias tem até um salário dentro da realidade do Flamengo, mas o Shakhtar pediu inicialmente 40 milhões para liberar o atacante. O Flamengo acha isso inaceitável. Tá disposto a pagar ali no máximo 18 a 20 milhões de euros e eu acho que estaria muito bem pago. A questão é, o Shakhtar pagou mais por ele na chegada ao clube, então isso faz com que o clube queira pelo menos ter algum lucro ou, no mínimo, reaver o dinheiro que gastou. E aí os negócios estão nesse pé agora, com o Flamengo tentando melhorar as condições do negócio, tanto por salário quanto por valor de liberação. E existem outros nomes também, mas outros nomes que não estão divulgados, não vazaram ainda. Qualquer novidade que a gente tenha sobre o assunto centroavante do Flamengo, eu trago aqui para vocês, beleza? Lembrando mais uma vez agora sobre o FIFA Friends, é a melhor forma de você jogar futebol nos dias de hoje. Tem séries A, B, C, D do Brasileirão, todos os times com uniforme, com estádio sensacional. É simplesmente a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje. Você pode pegar o Flamengo, jogar o Carioca, o Brasileiro, a Libertadores, joga o Mundial no formato de Copa do Mundo. É muito maneiro. Para você saber mais detalhes e ver como funciona o jogo, como é que é, você pode ir no meu outro canal, no Lucão Joga, dar uma olhada lá. E se você já conhece e quer adquirir, vai no link que está aqui na descrição desse vídeo, que você sabe de tudo lá, as configurações que você precisa no computador para instalar. Já adianto que pode ser um computador mais fraquinho que roda, que é um jogo mais antigo, melhorado para os dias de hoje e atualizado. Então não perde tempo e vai dar uma olhada lá no FIFA Friends Plus. Beleza? Por hoje era isso. Flamengo!